Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E esse é um programa especial do Dia dos Pais e ninguém mais, ninguém menos que o meu próprio pai hoje aqui no estúdio como convidado especial. Miguel Pleito, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma satisfação, uma honra te receber aqui. E eu queria que tu te apresentasse para o pessoal, para a gente começar batendo esse papo, né, bem informal. A gente vai falar um pouquinho de vida, a gente vai falar um pouquinho do profissional também. Mas para o pessoal que não te conhece, te apresenta, Miguel. Muito bem, Juliana. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Nessa relação, nós somos muito família e essa relação pai e filho sempre é muito importante, né? A gente preserva bastante, a gente também é feliz por toda a relação que a gente tem na nossa família, né? A minha trajetória aqui na Serra Gaúcha, ela começou em 1994. Antes disso, eu sou são luizense, né? A terra de Jaime Caetano Brau, né? Moramos muito tempo em São Luís Gonzaga e lá eu trabalhei numa grande empresa, numa empresa cooperativa de produtores rurais por mais de 14 anos, né? E depois em 1994, no passado no concurso para a Receita Federal, nós viemos para cá para assumir a delegacia da Receita Federal de Caxias do Sul, que abrange os 51 municípios da Serra Gaúcha, né? E aí, então, além das minhas atividades na Receita Federal, também fui contratado como docente da Universidade de Caxias do Sul, e lá fiquei por 25 anos com vínculo na graduação, né? E hoje fico ainda vinculado com a universidade, nos cursos de pós-graduação, MBA, enfim, atendendo às demandas que, porventura, a universidade venha a ter em relação à minha pessoa. Muito legal. A minha formação acadêmica, então, é Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Direito, né? Tenho pós-graduação em Ciências Contábeis, tenho também mestrado em Educação pela UX e também um mestrado que está em andamento na área da filosofia. Então, basicamente, isso continua ainda como profissional liberal, atuando aqui na Serra Gaúcha, na área do direito tributário, né, de contábeis, quando há necessidade, né? Uhum. Perfeito. Então, tu sabe que tu me inspira, né? Porque hoje tu é um grande exemplo para mim. Então, toda a minha trajetória, toda essa minha busca, quem me conhece sabe que eu adoro estar estudando, que eu gosto de buscar conhecimento. Tenho várias formações também, né? E vai muito de encontro a toda essa inspiração, né, que tu foi a vida inteira para mim. Então, essa admiração, né, que eu tenho de toda a superação que tu veio da tua busca também, né, porque tem 3 graduações aí, um mestrado em andamento, mas enfim, já com 2 mestrados praticamente, e especializações, né, e acho que o conhecimento sempre fez parte da minha trajetória também, né, e muito veio todo esse conhecimento que tu sempre compartilhou e estimulou, né, tanto eu quanto a Silvana, que é minha irmã, né, então, dentro disso. E eu queria que tu contasse um pouco dessa tua trajetória, dessa superação, né, que tu começou nessa parte do cooperativismo. Eu acredito que te trouxe muito aprendizado, né, mas também te instigou a buscar mais, né. Antes, Juliana, aproveita e conta como é que tu foste para o mestrado, né? Então, felizmente, a gente acabou compartilhando a sala de aula, que foi uma coisa muito inusitada, que eu achei uma experiência incrível, né? Ser colega do teu pai no mestrado, então eu achei muito legal isso no mestrado em filosofia, que a gente compartilhou a sala de aula, e também durante o mestrado em educação, que eu cursei como aluna não regular, né? Então, foi uma experiência incrível de aprendizados, inclusive era meu colega para a gente fazer alguns trabalhos, né? Então isso foi muito legal. Eu acredito que para ti também foi uma experiência bem rica, assim, né? Diferente. Sim, com certeza, né? Como tu disseste, a gente compartilhou muitos trabalhos, né? Isso é bom,
atividade prazerosa, né? Para mim foi muito prazeroso, né? Uma experiência inédita. Muito boa. Que literalmente a gente não vai viver mais, né, pai? Com certeza. Não sei. Não sei, talvez, quem sabe, o colega de doutorado vai saber, né? Não sei, às vezes a vida nos prega algumas peças, né, pai? Pode ser que a gente acaba. O convite para o doutorado está em aberto, né? Na área do direito, na área da filosofia, né? Não sei. Vamos ver. Agora vai concluir esse mestrado em filosofia primeiro e depois ver para que lado tu vai querer ir. Vamos ver. Não quero fazer nenhum projeto por enquanto. Uma coisa de cada vez. Vamos concluir essa e depois pensar em outras coisas, né? Perfeito. Mas é claro que eu vou achar alguma coisa para fazer, porque não consigo realmente ficar sem fazer nada, né? E voltando à tua questão, a experiência que eu tive na área do cooperativismo foi muito gratificante, porque o cooperativismo, né, ele é uma das sociedades que mais cresce no mundo inteiro, inclusive o cooperativismo de crédito, né, ele tem importância mundial, e inclusive no volume de operações que são feitas e no volume de recursos que são aplicados nas atividades produtivas, né? Então, essa experiência nessa empresa cooperativa, sociedade cooperativa lá em São Luís Gonzaga, ela foi muito gratificante. Inclusive, eu posso dizer assim, com muito orgulho, que eu criei a cooperativa de crédito lá de São Luís Gonzaga, né? Toda a parte operacional, toda a parte documental e burocrática, fui eu que fiz, né? Então, realmente, isso é uma coisa também que eu guardei com orgulho, porque realmente é quando o cooperativismo lá naquela cidade de São Luís Gonzaga recém estava engatinhando, né? Então, foi com aquilo que a gente deu o pontapé inicial para ter o cooperativismo de crédito, né, que hoje financia toda a atividade dos produtores rurais daquela região. E que é o forte, digamos, do agronegócio, né? É. Inclusive, a parte do cooperativismo, até acho que eu já, não lembro se eu comentei já em alguns programas passados, mas é algo que vem se fortalecendo, né, ao longo do tempo. Uma das coisas que eu acabei comento muito é a questão da transformação digital, né? Que muitas pessoas que gostam desse atendimento mais personalizado também, que a cooperativa ela te propôs, ela tem essa proposta, né? Mais diferenciada de acompanhar ali o cooperado, te dá uma certa muito mais segurança no sentido de investimentos, de acompanhamento, né? Quem gosta, que é um perfil, né? Eu acredito muito que seja um perfil, o pessoal busca hoje mais esse movimento, né? E essa forma do cooperativismo, né? Da cooperativa mesmo. Essa forma associativista, que é o objetivo dela, buscar os associados, né? Onde esse associado, ele é o dono da cooperativa, né? E ele vai ganhar em relação a tudo que é produzido por essa cooperativa, né? Então, é uma forma associativa muito segura para os associados, né? Eles vão receber a parte de acordo proporcionalmente à sua movimentação dentro da cooperativa. Então, uma coisa bem justa, né? É uma associação que traz frutos para os seus proprietários associados, né? Outro formato, né? Mas, deixando agora um pouquinho de lado a parte da cooperativa, depois desse momento em que tu implementou a cooperativa em São Luís Gonzaga e tudo mais, que aí tu foi buscando outras formações e aí o concurso, né, na área pública, né, no serviço público. Eu fiz 2 graduações lá em Santo Ângelo. Então, enquanto morava em São Luís, a gente fazia deslocamento diário, né, para fazer o curso primeiro fiz Ciências Contábeis e depois eu fiz Administração, né. Então, isso veio a agregar, né, e foi nessa época que abriu o concurso para a Receita Federal, para auditor fiscal da Receita Federal. E aí eu recém tinha concluído o curso de Ciências Contábeis, quer dizer, na área da contabilidade eu estava bem preparado, além das outras disciplinas que faziam parte, a gente também teve que fazer um trabalho autodidata, né, para poder incorporar essas outras disciplinas que não faziam parte da contabilidade, das contábeis, né, mas do direito, da matemática,
da língua portuguesa, né? Normalmente esses concursos da Receita, eles abrangem 10 disciplinas diferentes, né? Então, a preparação naquela época, morando em São Luís Gonzaga, a gente não tinha esses cursinhos preparatórios, então foi um trabalho assim... Bom, lá em casa o pessoal aprendeu muito de direito, de contabilidade, porque eu tinha hábito de fazer as leituras todas em voz alta. Então, era uma maneira que eu achei de estudar, que ao mesmo tempo em que eu lia, eu estava ouvindo, né? Então, eu estava tendo uma forma dupla de aprendizagem, né? E aquilo me valeu, realmente foi muito interessante. E a Receita Federal, ela nesses concursos, tem a primeira etapa, que é o concurso em si, né, com essas disciplinas, e depois de aprovado, tem uma segunda etapa. Naquela época, eram nos polos de treinamento da Receita Federal, e eu fui, dentro da minha classificação, dentro da organização da Receita, eu fui parar no polo de São Paulo. Então, eu fiquei em São Paulo por 6 meses, em regime de confinamento, porque nós morávamos num hotel e recebíamos havia deslocamento da manhã para lá na região do Pacaembu, tinha um centro de treinamento da Receita, então a gente ia de manhã, ficava o dia todo, e ao final da tarde a gente voltava novamente para o hotel, né? Quanto tempo de treinamento? 6 meses. Nossa. 6 meses. E era um curso também que era eliminatório, ou seja, nós recebíamos conteúdos, prestávamos prova e se fôssemos reprovados, bom, voltava para casa. Voltava para casa. Ah, mas eu não tinha mais um emprego. Bom, o problema é teu, né? Tinha que realmente estudar, se dedicar, estava lá para isso, em regime de dedicação exclusiva, né? Sim. Então tinha que aproveitar esse tempo, né? Nossa. E realmente foi um aprendizado muito grande. Aí meu local de exercício, como a gente chama, foi Uruguaiana, né? Então aí eu assumi na delegacia da Receita Federal de Uruguaiana, e aí também o ensino me chamou, fui para lecionar na PUC, na unidade de Uruguaiana, né, também na área das ciências contábeis, e lá eu fiquei por 11 meses trabalhando em Uruguaiana. E lá era no Porto? Lá tinha uma área, eu brinco com isso, né, porque era um porto seco, mas era uma área de um antigo abatedouro. Então a gente brincava, que a gente ia lá durante o dia e tinha pó, e dia de chuva a gente tinha barro, né? Então as condições eram praticamente de uma transamazônica, então em condições quase que inóspitas, mas a gente trabalhava lá. Aí depois é que foi criado o chamado Porto Seco, né? O Porto Seco também eu estava lá, né? Mas aí, esses 11 meses eu passei em Uruguaiana, e aí fui convidado para assumir a inspetoria da Receita Federal em São Borja. E lá eu fiquei mais outros quase 10 anos em São Borja, como inspetor da Receita Federal lá, né? E também vinculado ao ensino. Lecionei na área de cooperativismo vinculado à Universidade de Santa Maria. E criamos um curso de turma única para ciências contábeis, né, uma turma que começava até a sua formatura, vinculada também à Universidade de Santa Maria. Então também foi outra coisa assim que acabou. Sempre vinculando, né, sempre o ensino fazendo parte da minha vida. É muito gratificante, eu gosto, adoro, como a gente diz, é uma cachaça que eu tenho na minha vida, é o tal do ensino, né? Que acaba te chamando, sempre, não adianta, né? É algo que já se tornou parte da tua vida e é natural, né? Tá sempre vinculado. E aí, em 94, né, antes disso eu voltei para Uruguaiana, reassumi a parte aduaneira, então nós implantamos lá o Porto Seco, que funciona até hoje. O Porto Seco seria uma unidade em que se fazem todos os processos de importação, exportação e outros regimes aduaneiros especiais, né? Então, aí depois fui convidado para assumir a delegacia da Receita Federal aqui em Caxias do Sul, né? E também nessa minha passagem pela delegacia, nós implantamos o Porto Seco na cidade de Caxias do Sul, mas ela, como eu digo, deixo sempre bem claro, o Porto Seco é da Serra Gaúcha, né? Então todos os empresários da Serra Gaúcha podem usufruir dos serviços que lá são prestados. Então, similarmente a um porto, a um aeroporto, um ponto de fronteira alfandegado, como Uruguaiana, como Chuí, como Santana do Livramento, né?
essa unidade, esse nosso Porto Seco aí, ele presta todos os serviços de desembaraço aduaneiro de importação, de exportação, né, e também da aplicação dos chamados regimes aduaneiros especiais, que são o drawback, essa admissão temporária, entreposto aduaneiro e assim por diante. Né. Que essa é a tua grande expertise, né? Que essa parte aduaneira fez parte dessa tua trajetória também e acabou sendo uma expertise, né? Na parte tributária também. E como é que foi assumir há 26 anos atrás, né, a Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul? Como é que foram esses desafios? 29 anos atrás. A 10ª região fiscal, que compreende o estado do Rio Grande do Sul, né, ele tem 10 delegacias que são responsáveis pela toda a fiscalização, a tributação e a arrecadação no estado do Rio Grande do Sul. Né. Então, nós tínhamos aqui uma situação, quando eu cheguei aqui, que nós tínhamos a maior arrecadação estava na cidade de Porto Alegre, no município de Porto Alegre, na delegacia que jurisdiciona, que cuida aquilo lá, né? Depois era Novo Hamburgo e depois Caxias do Sul. Bem, quando eu larguei a delegacia de Caxias do Sul, nós éramos a 2ª arrecadação no estado. Conseguimos ultrapassar a delegacia de Novo Hamburgo, que era assim... uma área bem desenvolvida economicamente e não era nada diferente aqui em Caxias do Sul, né? Então, a gente conseguiu isso através do trabalho, né? E da equipe que eu tinha, uma equipe muito boa na época, com muita dedicação, com muito conhecimento na área tributária, né? Então, graças a isso, a gente conseguiu dar esse up aí para a delegacia e para a própria região. Uma região grande, né? Sim, 51 municípios da Serra Gaúcha, né? Realmente é uma boa área de cobertura. Nós tínhamos 5 agências, né? Uma em Bento Gonçalves, a maior, outra em Canela, outra lá em Vacaria, outra em cidade pertinho de Nova Prata ali, não vou lembrar agora, mas eram 5 agências que faziam parte da arrecadação, né? Então, tinha municípios que, é claro, que não tinha nenhuma agência, que se reportava àquela agência mais próxima ou à própria sede aqui em Caxias do Sul. Né? Então, foi um belíssimo trabalho aí que acabou projetando também Caxias do Sul. Com certeza. E a Serra Gaúcha, de uma certa forma, né? Não, realmente foi um trabalho muito, muito bonito de ter sido feito, né? E de reconhecimento também por parte da administração da Receita Federal, né? Então, eu sou muito grato a isso, né? A equipe que eu tinha, né? Que a gente sozinho não faz nada mesmo, né? Exatamente, tem que ter uma boa equipe, ser muito coeso com essa equipe também, né? E graças a Deus a gente conseguiu, né? E aí também, paralelamente a isso, na área do ensino, né? Nessa área que até hoje o meu conhecimento, a minha expertise, né? Ela foi conseguida graças ao trabalho dentro da Receita Federal. Você veja que quando eu assumi o Uruguaiana, eu estava assumindo o maior porto seco da América Latina, ou seja, todas as operações de comércio exterior aconteciam lá e de uma forma muito, de um grande movimento de entrada e saída de produtos, né? Então, realmente aquilo lá foi uma experiência fantástica, né? Então, muitos anos nessa área aduaneira, é claro que eu aprendi alguma coisa, né? Então, eu lecionei aí na universidade na área das ciências contábeis, né? E também na área de comércio exterior. Depois a universidade mudou o título de comércio exterior para comércio internacional, né? Não há diferença quanto a usar um ou outro título, né? Praticamente a mesma coisa. A gente vê isso nas universidades aí que tem comércio internacional, outras têm comércio exterior, tu vê o programa é a mesma coisa, né? Então, só a forma de... só a forma, às vezes, de colocar as disciplinas ou algum enfoque maior ou menor, né? Então, aí eu lecionei no núcleo de Bento Gonçalves, aqui em Farroupilha também, né? Aqui nas empresas, aí se a gente vai fazer uma visita, quando eu vou fazer uma visita às empresas, né?
a gente vai se apresentar e dizer, ih, tu fosse meu professor aqui em Farroupilha, e você foi meu professor Isso lá é muito em gratificante, Bento. né? Muito Eu gratificante. fui agora há pouco também num evento e encontrei uma ex-aluna minha, né? Ah, prof, né? Isso é tão gostoso a gente ver também, até a trajetória do próprio aluno, né? O quanto que ele já avançou desde então. Então a gente tem uma satisfação muito grande porque a gente vê os alunos da gente muito bem colocados também, né? Então, quer dizer que são alunos dedicados, alunos que realmente a gente tem gosto de ter tido ou sido professores deles Com certeza. nessa A gente docência, né? Tem Nessa esse orgulho, né? Exatamente Desses alunos. isso, Muito legal essa experiência. E no fim a gente acabou se estabelecendo em Caxias do Sul, né? Onde a gente ficou muitos anos aí. Mas a gente também acabou se mudando, né? Conhecemos pessoas diferentes, de lugares diferentes. Uma das coisas que a gente estava até brincando aqui nos bastidores, né? A questão das nossas viagens em família, que é uma coisa que a gente também sempre gostou muito, né? E acho que tu sempre estimulou muito a gente a conhecer lugares diferentes e tudo mais. Que nem no programa que eu já conversei até com a Bianca, né, com relação à viagem à Austrália, ela ter se mudado para a Austrália, enfim. Mas essa questão de se aventurar também, conhecer lugares diferentes, né, e dentro das suas possibilidades, né. Então, uma das viagens que marcou muito, né, acho que as nossas vidas foi sair de São Borja até a Bahia, até Salvador, né, de carro de Gol, aonde a gente acabou se desafiando a rodar alguns quilômetros, né, pai? Eram 3.000 quilômetros de São Borja até a Bahia, né? E a gente acabou fazendo isso em quase 3 dias, né? Então, realmente, a gente andava bem mesmo. Nosso primeiro dia, eu lembro, a gente fez 1.200 quilômetros, né? De São Borja, fomos pernoitar, né? Chegamos às 7 horas em Ourinhos, às 7 horas da noite. No outro dia, cedinho, 7 horas, a gente estava saindo de novo e fomos, 7 horas, nós estávamos em Brasília, né? Isso é legal. Qual era o nome da cidade? Era uma cidade satélite, era... Eu não lembro agora. Agora também não vou lembrar. E no outro dia... Sobradinho. E no outro dia nós completamos o nosso trajeto até Barreiras, onde morava uma irmã minha, né? E depois nós fomos com eles até a Bahia, né? Até Salvador. Até Salvador. E depois nós tivemos outra viagem também que nós fizemos, foi para o Pantanal. Né? De carro também. Passamos de São Borja pela Argentina, saímos em Foz do Iguaçu, né? E fomos de carro até aquela cidade quente, lá no Mato Grosso. Campo Bom? Não é. Não. Campo Bom não, desculpa. Campo Bom também é quente. Mas não é. Não é dessa que eu estou falando, né? Gente, agora me fugiu também. Fugiu. Mas é uma cidade quente lá, divisa com a Bolívia, né? E nós fomos... Corumbá, exatamente. Corumbá. Né? E dali nós andamos de barco, 3 barcos, nós estávamos com a nossa família, mais um casal amigo, né? Então foram 3 barcos, né? Passamos praticamente de Corumbá até o local onde a gente ia para uma pousada no meio do nada, ou do mato, né? Do mato, né? Levamos 2 horas assim, com aqueles barquinhos só parecia com empinado, parecia que só o motor estava na água, né? Foi muito bacana também. E a gente viu vários animais também. Fomos ver aí os jacarés, comemos caldo de piranha, vimos as capivaras. Muito legal, foram experiências bem legais. Essas são as viagens mais longas, acho que a gente fez. E a gente, outra que nós fizemos foi até Montevidéu também, em São Borja também. Toda a viagem, eu acho assim que é um belo conhecimento também, se estivesse pela Europa, né, eu também andei, é uma coisa assim fantástica, a gente acaba conhecendo as pessoas, os lugares, e a gente cresce com isso, né, tem uma visão de mundo diferente. Né? Porque o legal até, é claro que cada experiência é uma experiência, né, mas uma experiência como essa, assim, de carro, a gente acabou passando por vários estados diferentes, cidades diferentes, a gente acabou observando culturas,
culturas, né, conhecendo outras pessoas, isso também foi muito legal. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de aprender, né, como eu era copiloto, a gente não tinha GPS na época, a gente tinha que se virar nos 30, né, para não se perder por aí. Então eu acabei aprendendo a utilizar o mapa, né, e a gente tem um diário de bordo também. Então foi muito, muito bacana. Mas o legal que eu quero trazer disso, né, com relação às nossas experiências também, e até mesmo as tuas próprias, teus hobbies, né, que acabaram também influenciando e trazendo oportunidades de aprendizado, experiências diferentes, né? Como sempre gostou de pescar, também acabei gostando, né? Então, várias coisas que a gente acaba se experimentando, né? Porque os pais nos encorajam muito a fazer isso. Eu acho que é muito bacana. Os né? acampamentos que você fazia, Acampamentos. né, também. Ficar uma semana acampado, olha bem. Né? No meio do mato, sem ser né? hippie. No meio do mato, né? Sem ser hippie, né? Mas são coisas que a gente, vivências que a gente acaba tendo e que é muito legal, assim, por muito do estímulo, né? De pai, de mãe, né? Da família, né? De a gente poder, quando criança, assim, a gente ter essas oportunidades de aprendizados e experiências diferentes. Então, isso é muito, muito valioso. A pesca para mim sempre foi um hobby. Me convidem para pescar, mas não me convidem para caçar. Caçar eu não gosto. Mas a pescaria, sim. A gente eu fiz muitas pescarias e gosto mesmo. É um hobby muito bacana. Até porque hoje em dia o que se pode caçar mesmo é só javali, né? E olhe lá. Né? Mas eu acho assim eu participei, eu acho, uma ou duas vezes onde nós tivemos pescaria e alguns companheiros fizeram a caçada durante a nossa pescaria, né? É muito cansativo e até, de certa forma, até é perigoso, né? Porque a pessoa que vai caçar, ela se embrenha em charcos, né? Em matas, então eu acho que é muito cansativo e perigoso também. Então, pescaria tá bom demais. Já tá bom. Tá e bom. ter a oportunidade que nem tu, né, de estar no Rio Uruguai também era... A gente tinha lá, naquela região ali da fronteira, né, rios, né, com o Rio Uruguai, um rio grande, piscoso, né, ainda se encontra bastante peixe, né, e também nas barragens, né, as barragens construídas para irrigação da plantação de arroz, né. Então, nessas barragens a gente gostava mais porque ali a gente se encontrava reunido praticamente todos os peixes juntos, né? Então ficava mais fácil de pescar também, né? E se pescava muita traíra, que é um peixe assim mais violento, então ele dá mais prazer na pesca, é mais brigador, né? Como o dourado também. O dourado também é um peixe bonito de se pescar, porque quando a gente fisga, ele normalmente salta fora da água, né? É bastante bravo, né? Muito bom. Que é um hobby. Um hobby. Na verdade. E falando nisso, Miguel, com relação a essas nossas andanças por aí, também a gente acaba aprendendo um pouco da cultura, né, de cada região que a gente teve. Por exemplo, ter morado em Uruguaiana também nos possibilitou a gente vivenciar, né, o tradicionalismo, o nativismo, né, na música. Então a gente acabou tendo muita influência, né, além, é claro, da gente ter nascido numa cidade que já é aí São Luís Gonzaga é famosa, né, pelos... as missões. As missões. As reduções jesuíticas, né, então tem uma história muito linda, né, para se contar, né, os 7 povos das missões, né, os cantores, músicos, né, os festivais nativistas. Exatamente. Lá de São Borja, né, os grupos, a gente encontrou muitos grupos, né, fechados, que cultuavam e cultuam até hoje as tradições, né, fazem os festivais, né. Nós também chegamos em Uruguaiana na época da Califórnia, da canção nativa, né, então tinha aqueles festivais que eram feitos numa área... Um parque de exposição, né? Bastante amplo, onde as pessoas, inclusive, podiam colocar suas barraquinhas lá durante o festival. Sim, porque era uma semana de festival, Uma semana de festival. Então era bem legal. Realmente, essa parte cultural para nós foi bastante significativa, né? Estando aqui na Serra,
que é maravilhosa, Também. né? Também nós temos culturas, diversas culturas Exatamente, aqui, também. né? A gente, às vezes, quando se escuta uma música nativista, uma música gaúcha, e que se falam dos instrumentos, de usos e costumes, né? As pessoas longe desse meio, elas não têm a percepção do significado. E aí acabam não entendendo, né? Então, nós que tivemos essa experiência, quando a gente ouve uma música, a gente diz exatamente qual era a vivência. A gente viu, a gente vivenciou isso. Até é mesmo mais os fácil, lugares né? até que são falados nas músicas, se referencia nas músicas, né? E aí, em contrapartida, 29 anos de Serra Gaúcha, eu já me tornei um gringo. já eu já me considero, já me considero. Né? Porque assim, né, lá na fronteira a gente tem o hábito de, assim, no final de semana, convidar uns amigos para um churrasco, né? Então a gente lá convida e quem convida faz a festa, né? E não se fala em coisa nenhuma de acertar esse negócio. No outro dia, provavelmente, um de quem participou lá vai convidar para oferecer o seu churrasco. Aqui na Serra eu já aprendi. Vamos ver quanto é que dá para cada um. E já vai fazer. Vai fazendo a conta e vai pagando, né? Coisa de gringo, né? Que são culturas. Mas é muito gostoso também a gente viver essa cultura que... E tanto nos acolheu, né? Exatamente. Também ali pela proximidade com os povos argentino e uruguaio também a gente conseguiu conviver e participar de muitas coisas culturais por essa proximidade, né? Então a gente até que fala um bom portunhol, né? Isso aí. E eles também, nessa integração, na fala com a gente também, eles falam um espanhol bem arrastado, meio parecido com o nosso português, né? Para a gente ceder um pouco, acho, as partes, cada um fala essa mistura aí, a gente acaba tendo uma amizade muito grande. A gente, nesse período lá, eu cativei diversos amigos argentinos, uruguaios, já não era tão próximo, mas a gente também esteve lá nas nossas viagens, nas nossas andanças por lá também, né? A receita também, nas reuniões que se faziam nas fronteiras, então havia integração entre uruguaios, argentinos e os brasileiros, né? Isso na Receita a gente fazia praticamente em todo o Brasil, né? Se fez reuniões em Foz do Iguaçu também com integração lá dos três países, 3 fronteiras, né? Ímos até a Manaus participar de reuniões, aí o pessoal diz assim, mas por que eu falando, né, as pessoas me questionavam, por que fazer uma reunião tão longe lá em Manaus? Pois é, mas acontece que os manauaras, quando tem uma reunião em Uruguaiana, eles vêm lá de Manaus, quer dizer, a integração do órgão em todo o Brasil, que é importante. E também para nós conhecermos as realidades de um colega que ele tem lá no Amazonas, a realidade lá do norte, do nordeste, né, aqui do sul, né, do centro-oeste. Essas trocas são bem importantes porque cada um vive uma realidade diferente, Isso, né? Dificuldades que passou, que superou, que pode estar contribuindo, né, para que os outros também, se surgir uma situação daquelas, né, já tem um case, já sabe, né, que tem uma referência, um exemplo que pode aderir algumas tomadas de decisão, inclusive, né? Porque é mesmo isso que acontece. A legislação, na área do direito, a gente faz a interpretação. Então, a gente usa a analogia. De repente, eu tenho aqui, no meu quadradinho, eu tenho uma realidade e, de repente, eu tenho um problema que eu vou analogicamente usar uma outra experiência de uma outra região, né, para resolver o meu problema aqui. Também se faz bastante isso, né? Perfeito. E essa parte, vamos agora voltar um pouquinho para a área dos negócios, para essa tua experiência, toda a tua expertise também, Miguel, e que tu possa compartilhar com a gente, né, como é que tu enxerga hoje, qual a importância do comércio internacional, seja toda essa tua área, né, para os negócios. Nós temos aí agora se avizinhando uma reforma tributária. Quando se fala em reforma tributária, é mudança de paradigmas muito grande na área do direito, né?
Então, a gente conversando com colegas aí, a gente está vendo assim uma grande oportunidade em função das novas demandas que surgirão em termos de interpretação, em termos de aplicação dessa área que vai oportunizar a reforma tributária. Ela é uma coisa bem complexa, uma coisa que mexe com todo mundo, né? Então, a gente tem que se preparar, né, para acompanhar isso, né? Isso vai demandar muito estudo, muito trabalho, né, para a gente poder dar conta dessa nova realidade que se avizinha, né? Então, dentro da área do direito tributário, a gente tem um campo muito grande de oportunidades. Na área do comércio exterior, né, também é outra área de interesse bastante promissora. Né? Eu ia perguntar, inclusive, isso, como é que tu vê hoje, com a realidade que a gente vive, porque tanto a questão econômica quanto política também há uma interferência, né, ou tem um reflexo nas relações internacionais, e como é que tu está vendo isso hoje para esse comércio? As relações internacionais elas são bem interessantes para a gente trabalhar, a gente tem que conhecer, né, e saber que toda mudança econômica ela só vai surtir efeito daqui a 6 meses. Isso que é o que dizem os economistas, né? Então, nós temos em todos os países uma grande equipe de economistas que cuidam das suas economias, né? E tem que estar atento a qualquer movimentação que ocorra em qualquer parte do mundo e ver no que isso vai influenciar no teu negócio. Então, pensar sempre com uma visão futurista, à frente, né? Nós tivemos no passado aí diversas empresas muito bem estruturadas que ganhavam muito dinheiro, mas pararam no tempo, né? E aí, de uma hora para outra, né, elas se viram com dificuldades econômicas e financeiras. Por que isso? Porque não acompanharam o movimento e quando se deram conta era tarde. Né? Então, sempre acompanhando essa movimentação, essas alterações, né? Que é um comércio muito dinâmico também, né? São as operações de trocas em todo o mundo e hoje é um mundo digitalizado onde as informações elas são instantâneas, né? E também as decisões têm que ser instantâneas. Você não pode esperar mais nada com isso. Você vê uma oportunidade, se você perder o tempo, o time, como a gente diz, passou. Passou a oportunidade. Então, sempre atento. E a gente vê aí nessa parte, então, hoje eu trabalho junto com meus parceiros, já não mais só com importação e exportação, mas nós trabalhamos com a logística aduaneira, né? O que é essa logística? É o todo que envolve qualquer operação que você vai fazer. É o monitoramento desde o início da tua cadeia até o final dela, para ver onde eu posso encontrar gargalos e esses gargalos a gente atacá-los com antecedência. Fazer ação antes do acontecimento. Sempre falo, eu acho que eu já falei em diversos programas aqui na questão do preventivo, né? Que sempre é melhor. Porque também é importante se saber, né? No momento que tu tá, sei lá, adquirindo um produto, né? Esse produto ele vai ficar quanto tempo parado lá? Como é que vai ser esse desembaraço? Tudo isso é importantíssimo, porque isso é dinheiro. Isso é logística. Essa é a logística, né? Então, como eu tenho diversos parceiros em diversos lugares, onde nós temos aí filiais próprias, né? A gente monitora isso. Então, às vezes, por exemplo, né? Santa Catarina, ela tenta atrair empresas para o seu negócio oferecendo benefícios, né? Então, a gente tem que ver que benefícios são esses, ver se a gente pode usar uma ação de maneira a minorar. Ou então, já que a gente tem unidades lá em outros lugares, né, a gente pode, de repente, canalizar, né, para que algumas operações possam ser feitas em outros lugares também. Né? Então, essa logística ela tem que ser cuidada assim, sistematicamente, né, para evitar as famosas surpresas desagradáveis. E agora, o que eu faço? Já aconteceu o fato. Bom, vamos tentar resolver isso da melhor forma possível, mas poderíamos ter evitado isso. Né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu quero fazer qualquer tipo de trâmite, é importante que eu tenha um profissional, né, me auxiliando desde antes
do negócio acontecer. Não importa quem seja o profissional, né? Não vamos puxar a brasa pro calçadinho, né? Mas que tenha um profissional, né? Como a gente diz também na área da contabilidade. Gente, as pessoas fazem a sua declaração de imposto de renda, ou amigos fazem as declarações, nada contra, mas o cuidado que a gente tem que ter, porque errando qualquer coisa, né, você vai ter de repente um custo, uma multa que no mínimo ela começa em 75%, né, não é pouca coisa, né, no caso de uma autuação, de uma infração, né. Então, quem é o profissional que eu posso recorrer? Olha, nesse caso aí é um contador, né? Para isso eles têm formação, para isso eles acompanham, né? E são especialistas nesse assunto. Se você não sabe, não conhece, não se aventure a fazer uma coisa que pode dar errado. A mesma coisa no comércio internacional. Quem que faz a ligação entre os órgãos que participam, órgãos oficiais que participam do comércio exterior? São diversos. E quem é que faz essa intermediação desses órgãos com os importadores e exportadores? Olha, tem um cara que é preparado para isso, é despachante aduaneiro. Esse sujeito já, em muitos casos, ele foi concursado. Eu, inclusive, também, né, uma das minhas atividades é ser despachante aduaneiro. Eu fiz concurso, né? Então eu tenho a minha qualificação para fazer a intermediação entre o importador e o exportador e os órgãos de governo que cuidam dessas áreas, né? Então, seja quem for o despachante aduaneiro, ele é a pessoa que tem a qualificação perante a Receita Federal e os demais órgãos para fazer esse desembaraço aduaneiro de uma forma tranquila. Então, vamos também ver quem são as pessoas habilitadas para isso e com competência para isso, porque competência é uma coisa que você precisa ter. Se você não tem, você busca. Porque o empresário não precisa saber tudo, né? Mas ele precisa saber quem sabe, quem pode ajudar ele. Exatamente. Né? Isso é bem importante. E quando a gente fala, né, na questão de comércio internacional, para a gente ir encerrando a nossa conversa, que já ultrapassou o tempo. Mais ou menos. Eu sempre passo um pouquinho do tempo. O papo está muito bom, está gostoso. Está fluindo. Mas quando a gente fala, então, na questão de comércio internacional, ou importação e exportação, hoje o pequeno também pode estar atuando, né, porque eu acredito muito que pequenas empresas pensam, né, do quanto é distante a realidade de exportar ou de importar alguma matéria-prima, enfim, para estar melhorando o seu negócio. Aí nós temos um grande mito, que comércio exterior, o comércio internacional é só para grandes. Não. Nós aqui no Brasil nós temos uma pirâmide invertida. Na Europa e em outros países, quem faz o comércio exterior são os pequenos e médios. Então, por que nós não temos isso aqui no Brasil? Cultura até. Cultura, né? Essa cultura que a gente tem que quebrar essa questão do mito, né? E abrir as possibilidades desses pequenos e médios fazerem essas operações. Na época em que eu era titular da Receita aqui na Serra, nós lançamos um desafio. Olha, vocês pequenos e médios, em querendo se aventurar, né, por as ações de comércio exterior, nos procurem, digam, nós vamos acompanhar a primeira operação de vocês, né? E vamos fazer isso, a gente abriu para quem quisesse, né? E algumas empresas até fizeram, outras não, né? Porque a gente pode, no momento, mas o pequeno diz o seguinte, como é que eu posso alugar um container se eu vou usar 1/3 da parte desse container? Olha, compartilha, consorcia a tua operação com mais outros pequenos e médios, não precisa ser no mesmo ramo da tua atividade, pega ramos diferentes, mas vamos dividir os custos, racionalizar os custos, né? E vamos ter um ganho maior. E a segurança também, né? Em função disso. O despachante aduaneiro também é aquela pessoa que faz isso e que pode orientar o seu cliente também para isso, né? Então, há como se fazer operações com pequenas e médias empresas com segurança, né? É claro, se procura sempre um bom parceiro, essa é uma questão fundamental para qualquer empresa, para qualquer empreendimento. Se eu estou bem assessorado,
a gente vai em frente com segurança. Isso é fundamental. Né? Dá para fazer operações seguras 100%. É só seguir com segurança, com uma orientação boa. Show de bola. Então, eu adorei nosso papo aqui, foi um papo bem diverso, né? Onde a gente trouxe muita parte do conhecimento, mas também um pouquinho da nossa história, da nossa vida. Um pouco né? de graça também, né? Porque na verdade, muitas pessoas com certeza que nos conhecem também acabam não sabendo um pouco dessas histórias. Acho que é bacana trazer isso. E uma coisa que eu quero ressaltar, né? A questão do... como é um programa especial do Dia dos Pais, né? O quanto a figura paterna é importante na vida de um filho, né? O quanto o estímulo de um pai também, como ele figura, exemplo, né? Para um filho, quanto isso impacta na vida, a vida pessoal e também profissional de um filho, né? O quanto isso é importante, esse encorajamento, né? Que sempre tu procurou sempre me encorajar, né? Eu não vou esquecer da primeira vez, depois da minha formação da medicina veterinária, né? A primeira vez que eu tive uma oportunidade de um atendimento veterinário, né? Aí sim, no voo solo, aonde tu falou, olha, tem um atendimento assim, Juliana, vai lá e atende. E aí eu falei, não, eu não sei, como é que eu vou fazer? E tu falou, não interessa, tu sabe, porque tu estudou 5 anos e tu vai fazer esse atendimento. E aí foi o pontapé inicial, com certeza, para os outros que vieram, os outros desafios e oportunidades que chegaram também na minha vida profissional. Então isso foi muito, muito importante, né? E fora outras coisas, é claro, né? Como pessoa, o quanto digamos assim, me trouxe de fortalecimento mesmo para minha jornada. Então quero te agradecer, pai, mais uma vez, tá? Te amo muito, é muito importante todo esse convívio, né? E acredito que isso também inspire outros pais, né? E também alguns filhos reconheçam isso nos seus pais, né? O quanto eles são importantes aí para sua trajetória também. Muito bem, mas também essa motivação ela é reversa. Os pais também se motivam pelos filhos que têm, né? Pela motivação que vocês nos dão para os pais, né? Então a gente se fortalece nos filhos, na família, né? Muito importante a família, né? Eu sou um cara muito feliz pela família que eu tenho, pelas filhas que eu tenho, pelos netos, pelos genros, né? Tá tudo muito bem. Agradeço a Deus, né? E a vocês que me dão essa inspiração, né? Isso é muito importante para a saúde mental, para a saúde física das pessoas, né? E te trouxe para um desafio hoje, né, pai? Que estar aqui comigo, né? Batendo esse papo. Tenho certeza que outros jornalistas, outros repórteres que já te entrevistaram, não te entrevistaram dessa forma. Com certeza. É um papo bem descontraído, bastante prazeroso também, né? Então é bom, realmente, né? Se a gente consegue motivar alguém, que bom, né? Então aproveita esse espaço e deixa um recado pro espectador, para quem está nos assistindo aí, uma mensagem, uma dica, o que tu quiser. Muito bem. Bom, hoje é o dia do amigo, né? Então isso a Juliana depois nos programas futuros vai aparecer que o dia da nossa entrevista aqui foi no dia do amigo, 20 de julho, né, de 2023. Isso, mas né? ela vai acontecer, Miguel, na semana do dia dos pais, que o pessoal vai estar te assistindo. Oh, que beleza. Bom, mas eu estou falando do dia de hoje, que é o dia do amigo também, então as relações pessoais que a gente tem na vida da gente são importantíssimas, né? Os amigos... alguns dizem que a gente tem poucos e bons amigos, né? Mas eu já vi gente tendo bastante bons amigos também. Quer dizer, a questão do número é a gente que faz, é a gente que vai cativar, né? A gente não escolhe os amigos, a gente é escolhido para as pessoas que vêm buscar essa amizade com a gente, né? É importantíssimo, né? Eu acho que a família, os amigos, então o Dia dos Pais é uma comemoração, uma homenagem. A gente sempre brinca também, né, que Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Amigo, são todos os dias do ano, né? Sim, realmente, mas tem um dia então para a gente se reunir com a família, para a gente brincar, para a gente conversar sobre amenidades, né? Então eu agradeço muito o convite e quero nessa mensagem transmitir a todos os que estão nos assistindo, né, uma mensagem de paz, de amor, de esperança, né, que a gente possa trabalhar para ter um país melhor, que a gente possa ter as nossas relações de amizade, né, de fraternidade
muito presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Juliana, para finalizar, também quero te dizer que eu te amo demais, né? Demais não, é pouco tudo que eu disser, né? Te amo muito, a minha família, né? Os meus netos, todos aqueles que são meus queridos próximos, né? Meus amados próximos. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade e um grande abraço fraterno para todos os pais, então, já que vai ser veiculado essa entrevista aí no Dia dos Pais, que eles realmente tenham a iluminação dos céus em relação aos seus filhos, para conduzir as suas famílias de uma forma amorosa, tranquila, com muita paz e fraternidade. Muito obrigada, pai. Obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado, né, desse bate-papo super informal aí, que é um programa super especial do Dia dos Pais. Um beijo grande no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.